queridinhos. A Prof. Mari está trazendo essa videoaula para vocês, para nós iniciar o nosso próximo conteúdo de ciências, tá? Ainda vamos falar sobre os micro-organismos, certo? Só que agora, lembrem em aula que a Prof. falou que eles causavam doenças? É sobre isso que nós vamos falar. Eu trouxe algumas doenças para vocês. Esse material que a Prof. está apresentando para vocês nessa aula, eu vou colocar no portal, certo? Para vocês terem em casa para estudar. Então, vamos começar falando um pouquinho das doenças causadas por vírus. Essas doenças a gente chama de viroses. A gente tem exemplo, a gripe, o resfriado, a dengue, a raiva, tá? E eu vou falar um pouquinho mais de algumas delas. Então, eu vou falar da dengue para vocês. O que é a dengue? A dengue é uma doença que vocês já conhecem, que vocês já vêm trabalhando já há tempos dentro dos outros anos em sala de aula. Então, a dengue ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né? Pela fêmea, sempre a fêmea. O macho não transmite essa doença, o macho não pica, é só a fêmea. Quais são os sintomas que uma pessoa com dengue sente? É febre alta, dor de cabeça, tontura, dor nos olhos, dor nas articulações, manchas avermelhadas na pele. E como que a gente faz para evitar essa doença? É eliminando o foco de água parada, porque eliminando essa água parada, não deixando a água parada, as larvas dessa fêmea, desse mosquito, não vão se desenvolver. Então, aqui eu botei a imagenzinha para vocês, ó, que a gente tem que fazer. A gente tem que botar areia nas florzinhas, sempre limpar, não deixar água empoçada, tampar as caixas d'água. E esse mosquito, essa fêmea do Aedes aegypti, diferente do nosso pernilongo, ele não pica de noite. Tá? Ela tem o hábito de picar durante o dia, à tarde, mais no final da tarde, mas não de noite, certo? A próxima doença que eu vou falar para vocês é a raiva. Como é que é a forma de contágio da raiva? A gente vai contrair essa doença através de uma mordida ou de um arranhão de um animal contaminado. Quase sempre dos mamíferos, certo? Cães, gatos, morcego. E os sintomas que a gente vai sentir quando contrair essa doença é dores de cabeça, agitação, por isso a raiva que eles têm o nome, porque tu vai ficar agitado, como se estivesse com raiva. Ansiedade, dificuldade em respirar ou engolir, desconforto com a luz, então tu tem dificuldade com a claridade, tu não consegue ficar com os olhos abertos, coceira com formigamento. O que a gente tem que fazer para evitar essa doença? Para evitar essa doença, a gente precisa dar uma vacina antirrábica para os nossos animais de estimação, para o nosso cachorro, para o nosso gato, porque assim a gente, que são os animais que a gente tem mais contato, a gente não vai correr o risco de contrair essa doença. E o que a gente tem que ter? Um cuidado muito grande que se a gente adquirir essa doença, a gente tem que ter cuidado imediato, pois ela pode levar à morte do ser humano. Então pode ocorrer, se não for tratada, ela pode ocorrer a morte. O que a Prof quer dizer também? Que essa doença a gente tem que cuidar dos animais de rua, não mexer com animais de rua, porque a gente não sabe se eles têm ou não. A gente pode ser mordido e pode contrair essa doença, porque são animais que não têm cuidados, que não são vacinados. Os nossos de casa a gente cuida. Essas que eu falei são de vírus, então é a dengue e a raiva. Ali eu também coloquei a gripe, mas nós não vamos entrar em detalhes na gripe. Outra doença causada por bactéria agora, que são as bacterioses. Tá? Eu trouxe algumas aqui para vocês, que a primeira que eu vou falar é a leptospirose. A leptospirose, então, ela é transmitida por um agente causador, que está aqui escrito, ó, o leptospira. É o nome da bactéria que transmite a leptospirose. Essa doença a gente contrai tendo contato com água contaminada com urina de rato. Então, essa bactéria está dentro da urina de rato, de alguns ratos. Então, é assim que a gente vai contrair. Através da água, ou de alimentos contaminados, ou objetos, né, contaminados. Quais são os sintomas? Febre, dor de cabeça, vômito, dor muscular, calafrio. Nos lugares que ocorre enchente, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque os ratos vivem no esgoto e com as enchentes, as águas do esgoto acabam vindo. Então, pode ocorrer contaminação por causa disso.
E a gente tem que se prever, né, se precaver, mantendo os ambientes limpos, não deixando acúmulo de lixo, controlar o número de rato, porque rato gosta de viver nas coisas sujas, né? Então, a gente tem que cuidar isso para não contrair a leptospirose. Depois da leptospirose, eu vou falar um pouquinho sobre a cólera. A cólera, o agente causador é o Vibrio cólera. É ele que transmite, tá? Qual é a forma de contágio? Ingestão de alimentos e água contaminados. Então, do mesmo jeito da leptospirose, a gente pode pegar com alimento e água contaminada. Então, ele dá diarreia forte, náuseas, vômitos, esses são alguns dos sintomas que a cólera passa. A gente tem que, então, cuidar que nessa doença a gente perde muita água, então a gente tem que tomar bastante água quando tiver para se reidratar, porque ele pode ocorrer uma desidratação. E para evitar tomar água filtrada, lavar bem os alimentos, lavar as mãos, não comer frutos do mar, carnes mal passadas ou cruas, né? Que é o caso dos frutos do mar que a gente come. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a disenteria bacteriana. A disenteria bacteriana, ela é causada pela bactéria chamada Escherichia coli. A Escherichia coli é a bactéria que transmite essa doença. Então, como que a gente pega? Através de ingestão de água não potável, ou seja, água contaminada, certo? O principal sintoma, diarreia, vômito e febre. A mesma coisa da cólera, essa doença ela pode causar desidratação, então tem que se hidratar muito. E como a gente faz para se prevenir? Lavando bem as mãos, lavando os alimentos. Depois que tu for no banheiro, sempre lavar a mão, tomar água filtrada, certo? E aí, as doenças causadas por protozoário. A única que eu vou falar para vocês, tem várias, mas a única que eu vou falar para vocês é a doença de Chagas, que é a mais conhecida aqui no Brasil. Aqui para nós não temos essa doença, mas em algumas partes do Brasil é bem comum essa doença. Então, quem é que transmite essa doença? O causador é o Trypanosoma. Esse é o nome da bactéria que causa essa doença. Como é que a gente pega? É pela picada desse inseto aqui, ó. Esse inseto aqui ele chama barbeiro. Então ele pica as pessoas e quando ele pica, que ele se alimenta do sangue, ele faz cocô na pele da pessoa, ele defeca. E aí a pessoa sente uma coceira naquele lugar onde ele picou, e aí quando ele vai coçar, essas fezes entram para dentro do corpo. E nessas fezes que vai ter o trypanosoma, que vai ter o causador dessa doença, tá? Ó, aqui a prof botou um desenho, ó, ele picou a pele do menino, defecou, e aí o menino coçou e entrou para dentro da pele do menino, para dentro da corrente sanguínea, para dentro do sangue, e o menino foi contaminado. Então, o que tu sente? Febre, mal-estar, inchaço, e em alguns lugares os órgãos vão começar a parar, tá? Tu vai ter problemas cardíacos, e é uma doença bem séria. Para a gente evitar, a gente tem que manter os ambientes limpos, tá? Fechar buraco nas paredes, frestas, cuidar o telhado, aonde o barbeiro, onde esse inseto pode viver. E a última doença que nós vamos falar agora é os fungos, é as doenças causadas pelos fungos, que eu vou falar mais específico da micose. A micose ela pode ocorrer na pele, na unha, no couro cabeludo. O que ele acontece? Ele acontece uma coceira, um vermelhidão. No caso da unha, ele altera a cor da unha. E como que ele se desenvolve? Ele se desenvolve porque ele precisa de calor e umidade. Se ele encontrar isso, ele vai se desenvolver, a gente vai criar uma micose. Por isso, quando no verão, quando a gente vai para a piscina, a gente tem que ter um cuidado de tirar a roupa molhada, não ficar muito tempo, os pés também, não secar bem os pés, porque se ele encontrar calor e umidade, ele vai se desenvolver e você vai ter uma micose, certo? Pessoal, não sei se não foi muito rápido, se vocês conseguiram entender. Então, o que a Prof quer? A Prof quer que vocês assistam esse vídeo e leiam essas informações que a Prof está passando aí para vocês,
quantas vezes forem necessário. E todas as dúvidas que vocês tiverem, que vocês não entenderam, vocês escrevam no caderno, quando vocês estiverem assistindo, e depois mandem para a prof lá no portal. Porque daí lá no portal a prof vai conseguir responder individualmente, porque assim a prof não sabe se vocês compreenderam ou não. Então, assim, ó, fiquem bem tranquilos, essa aula vai estar disponível para vocês baixarem no computador esse documento, esse PowerPoint que a prof fez. Eu vou mandar junto com as informações das páginas do livro que vocês têm que ler e os exercícios de fixação desta aula. Mais uma vez a prof vai falar. Dúvida, por favor, mandem no portal para a prof poder responder para vocês, tá? E assistam quantas vezes vocês precisar para compreender. É como se a prof estivesse aí na casa de vocês explicando para vocês, certo? Então, ó, beijão, cuide-se, que a gente está aqui cuidando de vocês através da telinha do computador.